Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais essa manhã para mais um momento de estudos na Palavra do Senhor, nos nossos estudos que estamos fazendo aqui todo domingo, baseado no livro do profeta Abacuque, né? E hoje nós estaremos entrando dentro do quarto ai. Como os irmãos se lembram, nós estamos ali estudando o segundo capítulo de Abacuque, onde nós estamos vendo os 5 ais, as 5 proclamações de Deus contra o pecado do povo, né? O pecado dos caldeus, assim como também contra o pecado do povo, né? E hoje chegamos, como eu disse, chegamos ao quarto, né, desses ais e penúltimo. E o que já sabemos e podemos dizer de introdução sobre esses ais é que esses ais são maldições contra os caldeus, né? Mas não só contra os caldeus, como eu falei. Também são prescrições para todos aqueles que desejam se conduzir nos mesmos caminhos de pecado, né? Todos aqueles que têm se enlaçado nos caminhos dos caldeus, estes ais, essas declarações, essas proclamações são para esses. São as condenações de Deus contra o pecado, né? Mesmo até para aqueles que são do povo de Deus, né? Diferente dos governantes, Deus não se deixa corromper, né, ou influenciar por parentescos, né? Deus tratará todo pecado, principalmente com o pecado do seu povo, né? Deus estará tratando, e aqui nós vemos isso claramente exposto no livro de Abacuque, né? E aqui, meus irmãos, vamos começar em mais esse ciclo, né? Mais essa extensão do segundo capítulo. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 15. Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 15. Abacuque, capítulo 2, versos 15, 16 e 17 serão os nossos textos. O texto de hoje no qual vamos analisar. Então, abra comigo aí, na sua versão, e acompanhe comigo a leitura. Que diz o seguinte: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar a vergonha. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. A ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Esse é o nosso texto de hoje, meus irmãos. E antes de darmos prosseguimento ao nosso estudo, vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça e oremos a Deus nesse momento. Amado Deus, bondoso Pai, queremos pedir a Tua graça, Senhor, nesse momento, para que possamos, ó Deus, neste breve momento de estudo, aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Conduz-nos, Senhor, na Tua graça e no Teu conhecimento. Nos faz, Senhor, segundo o Teu querer, termos um bom crescimento. Ó Deus, é assim que oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E agora sim, vamos adentrar os nossos estudos, né? Mas aqui no verso 5 nós lemos que ai daquele que der de beber ao seu companheiro, misturado à bebida do seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a vergonha. Aqui, meus irmãos, há algumas considerações que precisamos fazer. A primeira delas é que os caldeus se enchiam de orgulho, conduziam-se pelo seu próprio orgulho, né? Dito pelo comentarista Dionísio Pape, que suas vitórias eram ocasião para marchas triunfais e celebrações festivas, dando honras ao imperador invencível. Todos se lançavam em bebedices descontroladas.
né? Os caldeus sempre, depois de uma vitória, se lançavam em grandes comemorações, né? Que eram alimentadas por bebida, por comida e prostituições, né? Porque eles estavam certos de que eles eram vencedores e jamais ninguém poderia os vencer. Por isso, eles se deixavam conduzir pelas bebedices, né? Eles davam honras ao imperador invencível, né? Ao seu rei, porque não consideravam que existisse nenhum outro povo que fosse forte o suficiente para os vencer, né? Por isso eles se lançavam nessas bebedices, né? Onde o pudor era abandonado, não havia mais restrições nesses momentos. Os caldeus, né, os babilônicos, se lançavam em orgias frequentemente, logo após os seus despojos. Algo também que podemos comentar sobre esse texto, sobre o verso 15, é que temos que levar em conta também o desejo envaidecido dos caldeus por humilhar, né, os fracos. Eles, diz o texto, induziam outras nações à guerra, avisando despojá-los, né? Eles criavam contendas a ponto de influenciar outros reinos menores para a peleja, porque eles sabiam que aquele reino não seria páreo para eles, e eles assim os venceriam, deixando apenas a estigma de sofrimento e de vergonha para aquele povo. A Babilônia embebedava os seus súditos para escarnecer-se deles e para humilhá-los. Veja a que ponto os caldeus chegavam. Em terceiro lugar, também devemos dar conta dos alertas das Escrituras, os alertas bíblicos acerca da embriaguez. A Bíblia está repleta de textos que nos alertam contra o mal da embriaguez. Os caldeus se deixavam envenenar, e se entorpecer pela bebida, e isso lhes era a demonstração da sua vaidade, da sua luxúria, por achar que jamais seriam vencidos. E a Bíblia é clara a esse respeito, Ela diz que nós devemos tomar muito cuidado. Por exemplo, Provérbios 20, capítulo 20, verso 1 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Ainda em Provérbios, capítulo 21, verso 17 diz: necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Romanos também, capítulo 13, verso 13 diz: andemos honestamente como dia e dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Esses textos nos mostram o perigo que as Escrituras nos alertam, sobre a embriaguez, sobre o mal da embriaguez, que entorpece o homem, entorpece a alma humana, a ponto de que ela cometa atos incontroláveis. E nós devemos lembrar também, meus irmãos, que esse alerta contra a embriaguez nos torna ainda mais valioso de observarmos quando nós lembramos do texto que nós vimos também na semana passada de Daniel capítulo 5, quando vemos lá, se você quiser me acompanhar, Daniel capítulo 5. Nós vemos que os caldeus foram destruídos, A prescrição do verso 15 está sendo cumprida aqui em Daniel capítulo 5, a partir do verso 1, diz: o rei Beltesazar deu grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltesazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e seus grandes.
e as mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem, escrevendo de fronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro do meu reino. Verso 13 diz: então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse: Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, o que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem as escrituras e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e elucidar coisas difíceis. Agora, se puderes ler as escrituras e faze-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro do meu reino. Então, verso 17, respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Verso 18 diz: o rei, ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, o teu pai, e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de toda língua tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e quem queria deixava com vida, e quem queria exaltava e quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, a seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso de diante dos filhos dos homens, e seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos montanheses, e deram-lhe a comer erva como os bois. Verso 25 agora diz: esta, pois, é a escritura que se traçou Mene, Mene, Tekel, Persen. Esta é a interpretação daquilo. Menem contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado falto. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Quando nós lemos Daniel capítulo 5, nós vemos claramente do que o verso 15 está se tratando, do castigo de Deus pesando-se sobre a vida dos caldeus, do povo babilônico. Por conta de uma vida desregrada, a Babilônia cairia por meio de uma noite de embriaguez. Essa noite representa a paz e a segurança, ou uma paz e segurança falsas produzidas pelo orgulho, o qual embriagou os caldeus. A luxúria fez com que eles achassem que jamais seriam derrotados, e por isso eles estavam bebendo, estavam se embriagando, utilizando-se ainda por cima dos utensílios do templo do Senhor.
Eles haviam se deixado levar pelas bebedeiras e pelo orgulho, mas a mão de Deus passaria sobre aquele império, né? O que era um grande reino se tornaria poeira que o vento mais leve levaria, né? Um reino tão poderoso cairia numa noite de bebedeira, né? Onde seus corações estavam mais descansados, né? O Senhor os tomou, né? O próprio Beltesazar, né? Que regalava-se, né? Que chegou a ser em orgulho pior do que seu pai, Nabucodonosor, foi morto, né? Por seu orgulho, por sua vaidade. Não. E meus irmãos, não se enganem, Deus abomina toda ação que visa a exploração e a humilhação de pessoas. Ele mesmo julga as intenções dos nossos corações e as corrigirá. A Bíblia é clara quanto a isso, né? Mateus 23, 12 diz: quem a si mesmo se exalta será humilhado. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado com a vaidade do nosso coração. No verso 16 temos as consequências, né? Como nós vimos, todo ato contra Deus, todo ato pecaminoso terá uma consequência. Deus não deixará nenhum pecado sem consequência, meus irmãos. E o verso 16 trata justamente sobre isso. Ele diz: serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. As honras tão comemoradas, né, pelos caldeus, a vaidade, a luxúria por vencer sempre daria lugar ao desprezo, à vergonha e à derrota. Eles se fartavam com seus despojos, mas agora eles sofreriam daquilo que tinham feito com os pequenos. O Senhor diz que em retribuição lhes será dado fartura de opróbrio. A fartura que eles tinham, né, com as suas vitórias seria transformada agora em uma fartura de opróbrio. E essa palavra aqui é justamente o oposto de honra, né? É desonra, é desgraça, né? É desonraria, é vexame, né? A honra dele seria dilacerada pelo Senhor. O texto vai mais além, ele diz que bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, aproveita e cai ainda mais em desgraça. A glória de Deus, meus irmãos, vai cobrir a terra, mas a glória da Babilônia será apagada da história. A glória dos caldeus será exterminada. Eles passarão a ser vexame na história, uma mancha negra de terror na história de um povo que era tão poderoso, mas agora se tornará em um povo desprezível. Ele diz: bebe tu também, mas eles se tornarão agora em despojo. A Babilônia seria tão avassaladora, a sua destruição, que o retrato aqui descreve, meus irmãos, um bêbado, repulsivo, vomitando sobre si mesmo. Essa é o retrato daquilo que o grande poder dos caldeus se tornaria, né, em algo desprezível. E o texto ainda continua, a parte C do texto diz: mas chegará o dia do juízo, como nos diz, né, o fim do verso, diz: chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. E meus irmãos, este cálice aqui é importante ressaltarmos que este cálice representa o receptáculo da ira de Deus, aonde está toda a ira de Deus, e nós temos vários textos nas Escrituras que nos referem a este cálice, o cálice da ira de Deus. E vamos agora falar um pouco sobre ele. Jeremias, capítulo 25, versos 15 a 16, nos trazem justamente um relato paralelo do que nós estamos lendo aqui em Abacuque. Jeremias 25, 15 a 16 diz o seguinte: porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel,
toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviei entre eles. Aqui é um texto paralelo, aqui o Senhor está apontando para aquilo que ele irá fazer em disciplina ao seu povo. Jeremias 51:7 diz também: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual empregava as nações, por isso enlouqueceram. Ou seja, o que nós podemos ver aqui é que, meus irmãos, o verso Jeremias 25 nos diz que todos aqueles que bebem desse cálice serão tomados de tremor e enlouquecimento. Jeremias 51 nos diz que o cumprimento dessa profecia, é justamente aquilo que está no capítulo 1 de Abacuque, que Deus iria levantar os caldeus contra Judá pelos desvios e pecados de Judá. Ezequiel ainda, 23, verso 32, nos diz que este cálice da ira de Deus é grande e sem fundo. Ele diz: você beberá do copo da sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria de tão grande que é. Vejam quão terrível, E nós muitas vezes deixamos esse elemento passar das nossas leituras e não nos atemos ao que de fato ele é. O Salmo, meus irmãos, Salmo 75, verso 8, nos diz que este cálice que aqui está na mão do Senhor será para todos os ímpios. Ele diz: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura. Dele dá a beber e sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Vejam, meus irmãos, que este cálice, o cálice da ira do Senhor, a ira de Deus será contra todos os ímpios. Todos os pecadores experimentarão do sabor de uvas amargas, que é o cálice da ira do Senhor. Mas, meus irmãos, há um que experimentou este cálice, em favor dos eleitos de Deus. O próprio Jesus toma esse cálice, esse cálice que está disposto na frente de nós. Era a ira do Senhor que estava sobre as nossas cabeças, mas Jesus o toma em nosso lugar. É justamente desse cálice que Jesus está tratando lá em Lucas 22, 42, quando ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. O cálice que Jesus está se referindo é o mesmo cálice que está sendo referido lá em Abacuque. O cálice da ira de Deus. E Jesus, meus irmãos, é o único que poderia suportar este cálice. É o único que poderia suportar a ira de Deus e vencer e pagar a dívida, pois só ele seria capaz de vencer a morte, de tomar tudo sobre si e ainda assim vencer, pois ele tinha vida. Por isso nós lemos em Abacuque que o justo deverá viver pela sua fé. E a fé do justo, ali em Abacuque, é uma fé em Jesus Cristo. É uma fé no Messias que virá, o Messias remidor, o justo que irá justificar a muitos. E esse é o que Jesus faz. Mas, meus irmãos, enquanto para os eleitos Deus envia Jesus para que eles vivam pela fé em Jesus Cristo, para os ímpios, como os caldeus, devem beber e receber integralmente a ira de Deus. Não haverá intermédios. Não haverá quem livre o ímpio a não ser por Jesus Cristo. E aqueles que não buscarem Jesus, meus irmãos, não serão livrados nos últimos dias. Eles serão exterminados, eles receberão e experimentarão todo o furor da ira de Deus. Eles serão oprimidos pelo terror e pela loucura que é a ira de Deus. Mas, meus irmãos, os caldeus receberiam dessa ira. Eles viram e receberão a retribuição de tudo o que fizeram, sejam contra homens ou contra animais. Como nos diz o verso 17.
porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Vejam, meus irmãos, que o furor dos caldeus não foi só contra os homens ou as nações, mas eles estavam também contra a criação de Deus. O texto diz que estes homens destruíram o Líbano, os jardins, mataram animais ferozes, tudo para satisfazer o seu desejo de vitória. Diz no comentarista que os caldeus devastaram com violência as florestas do Líbano, destruíram os animais e derramaram o sangue dos homens e massacraram as cidades com seus moradores. Eles não respeitavam a terra, nem as plantas, nem os animais, nem os homens. Não havia nada que estivesse para os impedir. Os animais, as plantas, tudo foi destruído em nome do desejo de sangue, de poder e mais poder. E nós vemos hoje, meus irmãos, os homens destroem a natureza sem nenhum pudor, sem nenhuma preocupação do que será depois. Mas estes, meus irmãos, pagarão contas. Eles prestarão contas diante do Senhor. Eles estarão diante de Deus e darão conta disso. Ai daqueles, meus irmãos, que forem pegos pelo Senhor. Ai daqueles que tiverem de experimentar o cálice da ira de Deus, o cálice da ira do Senhor. E tudo, meus irmãos, tudo aquilo que eles fizeram, seja contra homens e contra animais, eles prestariam contas diante de Deus. Os caldeus agora seriam retribuídos por todo o mal que fizeram, por toda a maldade que causaram, não só contra homens e animais, mas contra a criação de Deus. Meus irmãos, não haverá pecado, como eu já disse, que será encoberto diante do Senhor. A prosperidade dos ímpios será por breve tempo. Por isso, meus irmãos, devemos descansar no Senhor diante das aflições desse mundo, diante da prosperidade do mal. Mas, meus irmãos, e agora o que podemos nós aprender com esse texto? O que podemos concluir com ele? E, meus irmãos, a primeira coisa que podemos concluir com esse texto é de que, meus irmãos, todo aquele que humilha e degrada seu próximo atrairá para si o juízo de Deus. Entendam, todo aquele que humilha, que degrada, que desonra, que rouba o seu próximo, está atraindo o juízo de Deus para si. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Às vezes nós tratamos as coisas com um pensamento abrasileirado de que a gente sempre quer uma vantagem, né? E muitas vezes estamos defraudando o nosso próximo. 10 centavos a mais que vem no seu troco e você não responde, isso pode estar atraindo ou estará atraindo a ira de Deus, o juízo de Deus para você. Você, meu irmão e minha irmã, precisam buscar viver uma vida que agrade ao Senhor, e por isso nós devemos amar os nossos próximos, amar os nossos irmãos e aqueles que estão em pouca distância de nós. E, meus irmãos, honrá-los, agir com sinceridade e justiça para com todos, pois todos estes pagaram contas, prestaram contas com o Senhor. Lembremos que o nosso Deus é o vingador daquele que é degradado. O texto que nós lemos, que todo exaltado será humilhado, mas aquele mesmo texto, a segunda parte, diz que todo aquele que é humilhado será exaltado pelo Senhor. É o Senhor quem nos honrará. É o Senhor que será o vingador daqueles que foram desonrados. Por isso, meus irmãos, precisamos agir com o máximo de cuidado para com o nosso próximo, né?
A lei, né, de ouro, aquilo que você não quer para você, não faça com os outros. Você não quer ser defraudado, não defraude. Tudo bem, muitas vezes você vai tentar se esforçar ao máximo para viver uma vida honesta e alguém vai te defraudar. Mas lembre-se, meu irmão, que Deus é o teu juiz. Deus é aquele que se vingará por você, pois Ele te honrará em tempo certo. Em segundo lugar, nós podemos concluir que toda sorte de violência é um atentado contra Deus e sua criação. Todas as vezes, meus irmãos, que nós ligamos a televisão e vemos atos de violência, maridos espancando suas esposas, esposas seus maridos, filhos sendo espancados ao extremo por seus pais, né? E filhos espancando seus pais, violências no trânsito, violências em todas as partes. Tudo isso, meus irmãos, não achem que pelo excesso de que tudo isso tenha acontecido, isso seja algo que agrade ao Senhor. Na verdade, isso desonra a Deus, né? Isso cria isso é um ato contra o nosso Deus, né? Toda violência, seja ela para com os animais, seja ela para com a criação de Deus, com as plantas, e principalmente os atos de violência contra os homens, né? São atos que reacendem, né, a chama da ira de Deus, que faz com que o cálice da ira de Deus espume e transborde. Por isso, meus irmãos, precisamos buscar em Deus o consolo diante dessas grandes situações. E se temos, meus irmãos, vivido um momento de violência, se você que está me assistindo nesse momento tem vivido uma situação de violência na sua vida, busque o Senhor. Busque a Deus, pois Deus trará o consolo. Busque também as autoridades. Elas são representações da autoridade que o Senhor as deu, né? O Senhor dotou homens com autoridade. Por isso, os atos de violência são muitas vezes respondidos aqui, né, neste mundo. Mas certamente, ainda que esses violentadores sejam passados desapercebidos por esse mundo, certamente eles não serão desapercebidos por Deus. Deus os trará a justiça. E em terceiro lugar, meus irmãos, para aqueles que não quiserem ser pegos pela ira de Deus, só há um único caminho: arrepender-se e crer em Jesus Cristo. Todos esses ais, meus irmãos, essas maldições, elas certamente, não há dúvidas, e certamente elas virão contra os ímpios, como nós lemos. O cálice da ira de Deus será para todos os ímpios. Todos aqueles que vivem a vida de pecados, que andam nos caminhos dos caldeus, com violência, com truculência, com vaidade, com orgulho, aqueles que abandonam o Senhor e zombam do Senhor, todos esses experimentarão o cálice da ira de Deus. Eu e você também deveríamos experimentar desse cálice. E só não experimentaremos porque alguém tomou a nossa parte em nosso lugar. E se você ainda não tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, busque-o. Busque-o, pois só Ele pode te salvar. Só Ele pode te livrar da ira de Deus. Pois só Ele pode te justificar. Só Ele pode te santificar. Só Ele pode te dar a vida ao qual você precisa. Os caldeus viveram uma vida de luxúria e de cegueira espiritual, a ponto de não perceberem que estavam caminhando contra um Deus vivo. E quando o conheceram, finalmente, já era tarde demais. Mas, meu irmão, ainda não é tarde para você. Busque ao Senhor. Busque a Deus. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador.
e Ele te salvará. Amém? E, meus irmãos, ficamos por aqui e a partir da próxima semana nos encontraremos de novo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua misericórdia, pelas tuas consolações, por sabermos através da tua palavra, Senhor, que o Senhor é o justo juiz, o vingador do teu povo, aquele que trará a justiça àqueles que têm cometido mal, aqueles que têm pecado sem arrependimento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor console os nossos corações diante de tanta violência, diante de tanto terror, Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus, a cada dia te buscar mais e mais, Senhor, e conformarmos a nossa vida à tua imagem, Senhor. Ó Deus, nos abençoa. É assim que nós choramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.